Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Pablo Arruda, eu sou professor de Direito Empresarial. Estou aqui nos estúdios do curso Supremo, em Belo Horizonte. Eu hoje venho dividir com vocês uma dica relevante de um tema que é bastante afeto às provas de diversas bancas, que é o tema responsabilidade dos administradores. Mais precisamente, eu vou falar da responsabilidade dos administradores na sociedade anônima. Antes disso, temos que lembrar que o administrador da anônima pode ser tanto membro da diretoria quanto membro do conselho de administração. A administração da SA é composta por dois órgãos, a diretoria e o conselho de administração. Artigo 138 da lei de SA. E então, o tema que eu vou tratar abrange tanto a responsabilização do diretor quanto do conselheiro de administração. A lei de SA estabelece alguns deveres para os administradores dela. Esses deveres estão pautados do artigo 153 ao artigo 157. No artigo 153 se destaca o dever de diligência. O administrador de uma companhia deve ser diligente. Ser diligente significa ser probo e ativo, ou seja, não pode agir com atos ímprobos, nem tampouco pode negligenciar acerca das questões da companhia. Não pode, por exemplo, negligenciar acerca de atos praticados por seus pares, outros administradores daquela mesma companhia. Além do dever de diligência, o administrador também deve ser leal. Então, não basta apenas ser diligente, o primeiro dever, em que ele deve demonstrar ser probo e ativo, mas deve também o administrador ser leal, na forma dos artigos 155 e 156. A lealdade está atrelada ao fato de que o administrador deve voltar-se para a sociedade. Ele deve ser centrípeto e não centrífugo. Ele deve voltar seus olhares e sua atenção à sociedade. Não pode, por exemplo, praticar atos em proveito próprio ou em proveito de terceiros, em detrimento da companhia. Ele deve agir sempre nos interesses da própria sociedade, respeitando os interesses do mercado, os princípios do mercado. Então, o administrador deve, sim, buscar praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e o melhor lucro para a companhia, respeitados os princípios norteadores do mercado. E além do dever de lealdade, deve ainda o administrador atentar para o dever de informação, previsto no artigo 157 da lei de SA. Através desse dever, informar, o administrador deve manter tanto a sociedade, seus acionistas e o mercado informados de fatos relevantes que possam influenciar na precificação das ações. Nós chamamos isso de disclosure, que é a abertura das informações à sociedade e ao mercado. E o oposto disso, ou seja, o não atendimento ao dever de informar, pode acabar levando ao uso privilegiado dessas informações por parte do administrador. E isso pode, sim, responsabilizá-lo por insider trading ou insider information, ou seja, quando se faz uso de informação privilegiada da companhia, ao invés de colocá-la ao grande público, abrindo essa informação àqueles que tenham sobre ela interesse. Sobre a responsabilidade em si dos administradores, o tema é tratado no artigo 158 da lei. Em princípio, o administrador age em nome da sociedade e não em nome próprio, portanto, os atos por ele praticados levam à responsabilização da companhia e não dele. Responderão, porém, os administradores quando 1. Não atenderem aos deveres impostos pela lei. E 2. Mesmo que dentro de suas atribuições, agirem com dolo ou culpa. Então, o não atendimento aos deveres previstos em lei, agora comentados, e também ao agir com dolo ou culpa, acarretará a responsabilização pessoal e, portanto, ao atingimento do patrimônio particular dos administradores da companhia. Em princípio, portanto, não é da sua responsabilidade a obrigação contraída por ele em nome da sociedade. Excepcionalmente, sim, o será. Interessante
é que pelos atos que cabem à responsabilização do administrador, todos serão responsáveis solidariamente. Os administradores respondem não só por seus próprios atos, mas também por ato alheio, que, tendo deles conhecimento, não comunica à Assembleia ou não faz consignar em ata, para que pudesse, com isso, elidir a sua responsabilidade. Além disso, mesmo não tendo ciência dos atos praticados por outros administradores, os administradores da companhia também vão ser responsabilizados porque deveriam deles saber. Ou seja, respondem quando negligenciam em saber. Não apenas quando sabem e não atuam, mas quando não sabem, quando na verdade deveriam saber. Aqui vale uma ressalva de que na SA de capital aberto é possível fixar certos poderes e atribuições e, consequentemente, limitar a responsabilização aos administradores da companhia, mas apenas na SA de capital aberto. E, nesse caso, o administrador não pode ser responsável por ato praticado por outro do qual ele não tinha conhecimento. Só vai poder ser responsabilizado se ele tinha o conhecimento, mas não externou esse ato à companhia, seja constando, consignando em ata, seja comunicando à Assembleia de Acionistas. Então, isso só se dá, isso é possível na SA de capital aberto, pois que na SA de capital fechado, mesmo que o Estatuto faça uma secção de poderes e atribuições e, consequentemente, de responsabilidade, todos ainda assim serão solidários pelos atos praticados por cada um dos administradores, seja porque o administrador praticou o ato, seja porque ele agiu com omissão, porque sabia do ato praticado pelo administrador que é seu par, seja porque ele não sabia do ato praticado, mas deveria saber. Então, aqui está a parte material que leva à responsabilização dos administradores da companhia. Agora, sobre o aspecto processual, artigo 159 da Lei de SA, temos que entender que o ato praticado pelo administrador causa prejuízo à sociedade, faz com que se legitime a propositor da ação indenizatória a própria sociedade. Então, se o administrador causa prejuízo por ato próprio à companhia, é ela, a companhia, a legitimada ativa para ajuizamento da ação indenizatória. É ela a legitimada ativa ordinária para ajuizamento da ação indenizatória. Isso demanda, entretanto, a aprovação em assembleia. É preciso formar uma assembleia de acionistas para deliberar sobre o tema. Sendo a AGO, Assembleia Geral Ordinária, a discussão desse tema não precisa de prévia convocação específica, pois que na AGO já se trata da pauta, tem na pauta a prestação de contas do administrador. E, portanto, se dessa prestação de contas verificar-se que existem atos supostamente ímprobos por parte dele, ou outros que decorram de sua ação ou omissão, pode-se discutir na mesma Assembleia o ajuizamento da ação indenizatória. Ou seja, não precisa de convocação prévia específica. Se for a Assembleia Geral Extraordinária, em princípio, vai ser necessária uma convocação indicando esse tema para a pauta, salvo se o motivo que leva a propositora da ação de responsabilidade civil, a ação indenizatória, estiver vinculado a um dos elementos que foi pauta, que é pauta daquela Assembleia. Então, se a Assembleia discute, por exemplo, a viabilidade ou o interesse, ou a conveniência da manutenção ou da formação de um determinado contrato que a companhia pretende firmar, e nessa discussão, no meio da Assembleia, se percebe que o contrato, na verdade, tem por objetivo beneficiar um terceiro em desproveito da sociedade, que, na verdade, beneficia direto ou indiretamente ao administrador, então, naquela mesma Assembleia Extraordinária, mesmo não tendo sido pauta da convocação, pode-se discutir e deliberar pela exclusão, pela propositura da ação indenizatória contra ele. Em qualquer caso, aprovada a matéria em Assembleia, o administrador fica afastado do seu cargo. Em qualquer caso, aprovada em Assembleia a matéria, o administrador fica arredado, fica afastado do seu cargo. Se a sociedade aprova em Assembleia e não ajuiza a ação em até 3 meses, então qualquer acionista poderá ajuizá-la, numa espécie de legitimidade extraordinária, em que o acionista vai em nome próprio na busca de direito alheio, que é direito da sociedade. Se a sociedade aprovou em Assembleia, mas não ajuizou a ação em até 3 meses.
Por outro lado, se a matéria não foi aprovada na Assembleia, acionistas que representem ao menos 5% do capital podem propor ação também em nome próprio, mas em proveito da companhia, ou seja, vírgula, também numa modalidade de legitimação extraordinária. Para fechar, temos que lembrar que quando um administrador pratica um ato causador de lesão, de dano, direto ao acionista, então ele, acionista, tem a legitimidade ordinária para propor em nome próprio a ação em face daquele administrador. Bom, são os pontos aqui relevantes acerca da responsabilidade civil dos administradores na companhia. Até uma próxima oportunidade, um próximo encontro. Um abraço.